tá? Então, o IEMA, né, ao longo dos anos, vem realizando a Feira de Profissões, né, que é um momento muito importante em que cada uma das nossas unidades, né, tem a possibilidade de mostrar, né, ou apresentar os seus cursos profissionalizantes, né, profissional, e que podem estar apresentando para a comunidade, né, uma oportunidade dos estudantes se capacitar. Né? Então, nós vamos para a 9ª Feira de Profissões, né, e, como eu falei anteriormente, a temática, né, que é linkada à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é a ciência delas, nós colocamos, né, como tema central ciência é futuro, né, protagonismo feminino e diversidade na construção de carreiras. Essa feira, né, ela vai ocorrer na data de 18 de setembro, e nós encaminhamos, né, todo o projeto estruturado, né, que os professores, os membros que vão estar dentro da comissão possam estar lendo esse material e, em caso de qualquer dúvida que vocês possam ter, vocês podem estar entrando em contato com a coordenação de pesquisa e inovação. Nós também colocamos lá no projeto o contato do professor Jefferson, né, do modelo pedagógico, e assim a gente possa estar tirando as dúvidas de vocês quanto à proposta. Né? Então, como eu falei inicialmente, né, a Feira de Profissões é um momento, né, que nós vamos estar apresentando para a comunidade os cursos, né, que cada um desses IPs ofertam. Né? Então, o nosso público prioritário, nesse caso, né, são estudantes do 9º ano, né, estudantes da rede do IEMA, famílias, né, e comunidades, e profissionais e parceiros. Né? Então, nós temos, ao longo dos anos, o momento em que os estudantes também vão para o processo de estágios, né? Então, os IEMAs, os IPs, fazem essas parcerias, né, com essas instituições, e, como eu falei inicialmente, os estudantes do 9º ano são o nosso principal foco em relação às apresentações. Então, algumas das nossas unidades, às vezes, né, cometem até um descuido em relação à apresentação da Feira de Profissões, de ficar apresentando apenas para alguns dos nossos estudantes, né? Ou seja, os nossos estudantes apresentando para os nossos estudantes. E a Feira de Profissões, ela tem o objetivo de mostrar para a comunidade, né, esses cursos, e esses estudantes do 9º ano, né, são o nosso público, são os estudantes que vão entrar, né, no IP. E é muito importante, né, que nós, os estudantes, professores e a gestão, consiga passar, né, de forma clara, né, todos os cursos, como é que funciona todo o modelo de ensino do IEMA. Né? Então, ao final da visita, né, cada jovem deve compreender os cursos do IEMA e enxergar caminhos concretos para o seu projeto de vida. Né? Então, eu estava comentando até com um amigo, né, que quando nós, antigamente, tinha o vestibular tradicional da UFMA, né, e antes tinha todas as informações, né, o curso de Química Licenciatura, o que o químico faz, o mercado de trabalho, né, então possibilidades também de salários dentro daquele curso. Então, isso é que nós temos que estar deixando claro em relação a apresentações, né, dos cursos que nós temos, além também de estar orientando os nossos alunos dentro da proposta, né, do mercado de trabalho, né, quais são as novas áreas de mercado de trabalho que são possíveis, né, dos nossos estudantes entrar, né, se eles pretendem fazer o processo de verticalização de ensino, né, então é muito importante que eles tenham essa visão, né, bem clara dentro do seu futuro em relação à carreira, né, profissional. Né. Então, a experiência presencial deve seguir uma jornada clara. Né? Então, aqui a gente colocou uma linha do tempo aqui, como é que os nossos estudantes devem estar
recebendo todas essas informações, né? Então, a primeira parte vem ser acolher, vem ser a recepção, né, o credenciamento e orientações sobre o espaço, né, que vocês vão estar disponibilizando, né, para os visitantes, né, descobrir, né, que a visitação aos cursos, projetos e demonstrações práticas. Então, geralmente, além dos cursos, né, que os alunos ficam apresentando, né, alguns cursos realizam pesquisas voltadas para aquela área do curso. Então, também é permitido, né, esse momento dos nossos estudantes também estar mostrando seu protagonismo também com essas demonstrações práticas. Dialogar, conversas com estudantes, profissionais, egressos e parceiros. Então, geralmente, dentro da proposta das feiras, né, a gente recomenda que tenha esse momento também de chamar, né, os nossos estudantes, né, os egressos, para mostrar seus relatos de experiência, né, dentro ao longo daqueles 3 anos do curso, e o que esse curso proporcionou, né, ou vem proporcionando para ele, né, na sua carreira, né, se existe essa possibilidade dele já ter entrado na universidade, seguindo, né, a linha do curso. Isso também é muito importante para os nossos estudantes que ainda estão, né, no início dos seus cursos técnicos, né. E o quarto, escolher, né, um projeto de vida, né, oportunidades, projeto também um MIO e próximos passos que os estudantes vão tomar, né, ao longo da sua carreira. Então, a gente pensa, né, nós pensamos diretamente no projeto de vida dos nossos alunos, né, dos nossos estudantes, e que esses cursos, né, que eles estão realizando, né, possam estar sendo catalisadores, né, para o seu projeto de vida, né, dentro da sua família. Então, o visitante precisa, né, circular dentro lá no espaço, perguntar, experimentar e registrar o que despertou seu interesse, tá? Então, é cativante, né, a gente ter os nossos estudantes e os relatos que eles apresentam, né, desde quando entro no IEMA, né, desde o primeiro ano até o final do ano. Muitos mudam, né, suas direções, né, que é normal, mas que muitos também persistem, né, nas suas carreiras, né, do mesmo curso que entraram dentro da instituição. Então, aqui nós colocamos, né, só como modelo estrutural, 5 ambientes, né, para que, caso o IP queira fazer, né, que é a parte do acolhimento dos cursos técnicos, ciências e projetos, carreiras e UMIO, e mulheres que inspiram, né. O primeiro ambiente aqui seria acolhimento, que seria entrada, identificação e mapa de visitas, né. O espaço, a gente sugere que seja bem identificado, né, para facilitar o acesso dos participantes dentro da unidade, né. Um espaço dos cursos técnicos, que seriam os estandes por curso ou eixo tecnológico. Essa divisão facilita também, né, os alunos, os visitantes, identificar, né, e diferenciar cada uma dos eixos, né, e por cursos, né, ciências e projetos, que seria um momento lá em que os nossos estudantes também realizam suas mostras voltadas principalmente para os cursos, né, oficinas e demonstrações. Essas oficinas a gente sugere, né, que sejam oficinas de curta duração, devido ao tempo, né, e carreiras e UMIO, que seria orientações, formação e o mundo do trabalho, né, que seria o convite, né, o convite para pessoas, né, principalmente mulheres, né, que possam estar dando orientações sobre o mercado de trabalho, né, as possibilidades em que os nossos estudantes possam estar se orientando em relação
as carreiras, né? As carreiras que estão tendo a ascensão, né? Mulheres que inspiram, né, trajetórias, lideranças e diversidade. Então, a gente também está colocando aqui esse momento, né, em que essas lideranças, né, possam estar também participando e trazendo inspiração para os nossos estudantes. Então, cada estudante, então, seria o que é, né, o objetivo do curso, que seria em relação qual o objetivo que o curso pretende, né, e as competências desenvolvidas dentro daquele curso, né, seria onde atuar, possibilidades acadêmicas e profissionais, né, em relação ainda ao curso, né, que seria o aluno estar falando sobre os cursos técnicos, né, o que fazemos, né, são os projetos, protótipos e práticas e produções, e como é estudar, né, que seriam os relatos reais e a rotina e as experiências dos nossos estudantes. Então, isso resume aqui praticamente, né, essa parte aqui dos 5 ambientes que poderiam, né, ser estruturados dentro do projeto, né, de cada uma unidade. Lembrando, né, que aquele documento é um documento que vai orientar a realização da feira. Nós sabemos que cada unidade, ela tem uma realidade, né? Então, vocês também podem, nesse caso, fazer os ajustes que forem necessários, né, para realização da feira, né? Logo mais, eu vou também comentar, né, porque nós temos ainda algumas unidades que estão em formato remoto, né, eu vou estar passando aqui algumas orientações, né, para a gente estar conversando sobre essa possível realização da feira, né. Então, mulheres protagonizam a feira. Então, o tema ganha força, né, quando mulheres são referências visíveis nos palcos, nos estandes, nos projetos e na liderança das equipes, né. Então, a gente pede que dentro da formação que dessa equipe de realização da feira, né, o protagonismo também feminino, né, que seria na parte de convidar pesquisadores, técnicos, empregadores e egressos, né, que tenham a presença feminina dentro dessa feira. Então, valorizar os projetos liderados por meninas e jovens mulheres, né, promover rodas de conversa sobre o acesso, desafios de liderança, né, feminina, garantir mediação respeitosa e participação diversa, tá? Gente, a feira, o protagonista é das mulheres, mas também nós também vamos estar com os rapazes, os alunos, né, presentes também dentro da comissão, né, da organização da feira, tá? Então, nós vamos ter a representatividade, né, amplia a perspectiva de carreiras, né? E aqui a gente está com um cronograma, né, em relação à feira, a programação, equilibrar. Nós estamos colocando aqui como sugestão, né, também, né, vai ficar adequado a cada uma das unidades, né, que seria o primeiro momento aqui de 8 às 9, aqui seria o acolhimento e abertura institucional. Das 9 horas, a visitação aos estandes dos cursos técnicos, né? Das 10h30, nós teríamos mostras de projetos e demonstrações, né? Ao período da tarde, aqui nós teríamos aqui, das 14 horas, seriam oficinas, projeto de vida, né, e plataforma UMIO. Nós temos a parceria, né, com a Unicef. Ainda há pouco, nós tivemos uma reunião, né, com a Ascom, né, da Unicef, a ADAP, já para ver os materiais que nós vamos, né, estar encaminhando para os IPs em relação aos materiais que todos os anos a Unicef tem participado conosco, né, dentro dessa proposta. Então, dentro das 14 às 15h30 seria a roda de conversa, né, mulheres, né, ciência e carreira, para mostrar, né, para os nossos alunos, né, e visitantes também, né, sobre essas possíveis, sobre o mercado de trabalho em si, e
das 16h30, seria uma síntese de avaliação e o encerramento da feira, né? Lembrando que essa é só uma recomendação que a gente está colocando, né? Então, a apresentação, então, começa iniciou, né, o projeto, né, a partir do dia 20 a 24 de agosto, que seria o processo de planejar uma comissão, né, o formato e a responsabilidade das equipes, né. Dentro do projeto nós já colocamos essa estrutura, né. De 25 a 10 de setembro seria a parte de formar. Lá dentro do próprio projeto, nós colocamos algumas sugestões de cursos, né, dentro da plataforma Umio, né, e o preparo dos nossos estudantes com viabilidade de certificados dentro da plataforma Umio, então, que é o currículo dos nossos estudantes, o nosso currículo, né, é muito importante, mesmo quando nós saímos terminamos, né, nosso ensino médio, né, ou a graduação ou outro curso. Então, é importante que os nossos estudantes, eles participem, né, de forma contínua, né, das suas capacitações, e a plataforma Umio tem essa oportunidade, né, que oferece vários cursos de 40 horas, 60 horas, 80 horas, no sentido de estar se capacitando, né, tanto professores quanto estudantes. Aí, de 8 a 17, seria a montagem, né, dos espaços, materiais, ensaios e divulgação da feira, né, e o dia 18 seria realizar a realização da feira de profissões, né, nesse caso, no formato presencial. E para todos os eventos que nós realizamos, né, é importante que a gente tenha o feedback, né, o registro, né, os resultados, e a gente possa, assim, estar fazendo um relatório para melhorar, né, o que nós deixamos a desejar dentro dessa proposta. Então, é importante que vocês tenham esse relatório, até mesmo para discutir dentro da instituição, e a gente também tenha esse feedback de vocês, né, para tentar trabalhar de forma alinhada, né, com todas as unidades. Então, aqui a gente tem uma estrutura, né, que é a comissão organizadora, né, comissão organizadora, então, coordena o conjunto. Então, nós temos aqui a estrutura, né, todo o esqueleto, né, da feira, né, em relação à gestão, né, a gestão onde vai tomar as decisões, né, com os parceiros e alinhamento institucional, né. Nós temos os gestores pedagógicos, que vão estar também trabalhando, né, junto com os demais professores, né, a questão dos cursos, as oficinas, né, os cursos dentro da plataforma Umio e vendo a importância, né, do protagonismo estudantil dentro da parceria, né, da organização da feira de profissões. Então, nós devemos também pensar a questão da infraestrutura, né, os espaços, equipamentos e acessibilidade e segurança. Nós falamos que é importante que a instituição tenha um espaço, né, com todas as informações para facilitar a questão de dúvidas, né, dentro do espaço, né. Então, a comunicação também é muito importante para a mobilização dentro da feira de profissões. Então, tem que haver essa comunicação, né, pode ser por meio de rádio, né, das redes sociais, registrar e mobilizar o seu IP, o seu município, né, para a visita dos estandes, né, dos nossos estudantes, onde eles terão a oportunidade de ser os protagonistas, né, dos seus cursos, do protagonismo dentro da instituição. Questão do acolhimento, né, os visitantes, o fluxo e a listas e orientações. Então, tem uma equipe responsável por esse momento, né, é muito importante também, né, e a avaliação e instrumentos que nós vamos usar, né, para ter esse feedback, né, o relatório
feira de profissões, né? Lembrando que os estudantes, nós teremos dentro da proposta os estudantes voluntários, né? Eles atuam na recepção, na mediação, na apresentação dos cursos e orientação dos visitantes, do planejamento ao encerramento. Então, essa estrutura, né, é uma estrutura que mostra todo o esqueleto, né, da feira de profissões desse ano. Tá? Em relação à mobilização e preparação para o público, né? A comunicação precisa informar, né, convidar, preparar o público para aproveitar a visita, né? Então, nós colocamos 4 registros aqui, que seria informar o tema, a data, o propósito e os cursos participantes, né? Se vocês conseguirem fazer cards, né, materiais de divulgação digital para facilitar, lembrando que esses materiais digitais, eles facilitam em relação até questões de custos, né, em relação à apresentação, por exemplo, dos cursos, né, então o QR Code facilita também a questão em relação a impressões que estariam elevando o custo da realização do evento. Né? Então, convidar escolas do 9º ano, né, famílias, parceiros e comunidades, né, em relação à orientação, né, os horários, acesso à programação, regras de visitação, também é importante, né, registrar com fotos, vídeos, depoimentos e cobertura institucional. Lembrando que é importante, quanto à questão de vídeos, fotos, né, a gente ter algo que nos respalde sobre a questão do direito de uso de imagem. Em relação aos recursos adequados, né, que sustentam as atividades, então nós temos aqui 4 itens, né, que mostram também em relação à estrutura da feira de profissões, né, que são as pessoas que vão estar compondo, né, a parte principal da feira, né, que são gestores, professores, estudantes, técnicos, convidados e parceiros, né, tecnologia, né, projetores, verificar se todos esses equipamentos, né, de áudio, computadores, internet, extensões e suporte estejam em pleno funcionamento, né, para o dia do evento, né, verificar em relação aos espaços, né, se são adequados, né, para a recepção dos estudantes, verificar questão de auditórios, oficinas, as oficinas, como eu falei anteriormente, elas devem ser de curta duração, a circulação e o apoio, né, dentro desses espaços. Materiais, né, sinalização, crachás, listas impressas, protótipos e insumos. Então, é importante que a unidade, né, tenha essas sinalizações dentro do espaço para facilitar o movimento dentro do IP. Então, isso aqui é o fluxo físico, né, e o engajamento do visitante, né, a gente está chamando aqui tipo um circuito que os estudantes e os visitantes vão realizar dentro da feira, né, que é a chegada, identificação, informações iniciais e formação dos grupos, né, dentro da instituição. Circuito, chegada, o roteiro por ambientes com tempo para perguntas e experiências, né, seria aqui o terceiro, apoio, monitores, pontos de orientação, água, acessibilidade, primeiros cuidados, né, e a parte da saída aqui, que seria a avaliação rápida de materiais informativos e os próximos passos a ser tomados, né. Então, nós teremos as exposições dos cursos técnicos, projetos e produções dos estudantes, oficinas, atividades curtas com participação dos visitantes, orientação, projeto de vida, oportunidades e mundo do trabalho, demonstração de protótipos, experimentos e equipamentos práticos. Aqui a gente pode estar usando também a parte de laboratórios, né, que a gente pode estar usando esse ambiente, esse espaço para mostrar os cursos, né, o diálogo, que seria com os profissionais, os egressos, os estudantes e mulheres inspiradoras, e trabalhando também dentro da plataforma Umio, que em relação aos cursos, né,
que eles disponibilizam para formação dos estudantes e professores, né? Então, o nosso foco são os estudantes, né, que nós pretendemos, por meio de profissionais, né, com palestras, rodas de conversa e mentoria, né, orientar esses estudantes, né, para suas carreiras profissionais, né. Nós teremos também o nosso público, as instituições de ensino, principalmente os nossos estudantes que irão entrar, possivelmente entrar no IEMA, né, já com uma visão bem mais clara, né, das opções dos cursos que poderão seguir dentro da instituição. E é muito importante, né, as empresas parceiras, né, que ao longo do período dos estágios, né, possam também estar participando desse momento, né, trazendo, né, a experiência desses estudantes dentro do seu estágio, né, com visão das suas carreiras, né, voltando para o mundo do trabalho dos nossos estudantes. E nós temos o nosso parceiro, a Unicef, né, que é Qualificação, Competências e Oportunidades para os Jovens, que todos os cursos da plataforma UMIO, elas são certificados, né, que isso daí é muito importante para o currículo dos nossos estudantes, né. Então, o sucesso, né, aparece nos registros e escolhas. Então, ao encerrar a unidade, precisa demonstrar participação, aprendizagem e contribuição para o projeto de vida dos nossos estudantes. E aqui a gente vai encerrar, né, nessa parte, né, que são com os participantes de escolas atendidas, né, cursos, né, na plataforma UMIO concluídos, né, qualidade das atividades que foram desenvolvidas dentro da feira, né, o envolvimento estudantil, tanto das meninas quanto dos meninos, né, os relatos, né, com fotos, vídeos e depoimentos, né, e desafios e recomendações, né, para a nossa próxima realização da feira de profissões do ano de 2027, né. Então, antes de abrir os portões, né, a gente sempre faz um checklist, né, a respeito do que nós fizemos todo o processo de organização, né, alinhar com a comissão, equipes e responsáveis confirmados, né, os estandes, oficinas e materiais preparados para ver se está tudo ok, sinalização, acessibilidade e o fluxo organizado, né, programação com os convidados, né, e escolas mobilizadas. É bom a gente, com uma certa antecedência aqui, falar com esses convidados, né, verificar se os equipamentos de internet, som e energia estão tudo ok, né, e listas, registros e avaliações disponíveis, né. Então, o próximo passo é construir uma comissão e iniciar a mobilização das escolas, tá? Então, vou parar aqui a apresentação. Ok. Então, a gente pode estar agora conversando, né, para tirar algumas dúvidas, caso os professores tenham. IP Açailândia. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. A gente tem uma dúvida. Nós temos duas feiras acontecendo praticamente simultaneamente, né? 17, Feira das Ciências, e 18, Feira das Profissões. A nossa dúvida é, nós conseguimos dividir equipes para ambas as feiras? Exemplo, pegar uma turma e dividir em dois grupos. Um grupo fica para a Feira de Ciências e um grupo fica para a Feira das Profissões. Sim, professor. Assim, vocês podem estar, como nós colocamos de início, né? Lá tem toda a estrutura do projeto, mas vocês podem fazer até uma sugestão, fazer essa adequação, porque mobilizar a unidade, toda a unidade em um evento e depois mobilizar em toda, na segunda, fica complicado. Então, vocês podem estar fazendo essa divisão, né, até mesmo por maturidade em relação aos estudantes, né? Então, nós temos já os estudantes do segundo ano e do terceiro, né, que já estão
no curso, né, já entrando para a finalização dos seus cursos, está mais engajado na proposta da feira de profissões, né, e os nossos estudantes, né, do primeiro ano em si, primeiro e segundo, a gente pode também estar colocando para a proposta da feira de ciências, tá, sem nenhum problema. Gilberto? Olá, professor, tudo bom? Boa tarde. Professor, nós temos realizado feira ao longo dos últimos anos, e quando chega próximo, a gente acaba tendo algumas dificuldades, porque a gente acaba ficando, como o professor falou ainda há pouco, sobrecarregado, e em alguns momentos a gente não consegue desenvolver um bom trabalho. Sobrecarregado por quê? Porque os professores são envolvidos, sobrecarregado porque os alunos também são envolvidos, e aí quando nós temos dois trabalhos grandes e a gente não se coloca para fazer uma feira e a feira de profissões, a questão de ciências, de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Então, assim, fica meio que complicado. E a gente compreende que as duas são importantes, mas, assim, nós estamos numa situação complicada, porque eu não sei como funciona nos outros IPs, mas aqui, além de ser sobrecarregado, complica ainda mais, porque os nossos alunos, eles ficam de forma integral. E aí a gente não tem tempo para organizar, porque ao mesmo tempo que está tendo esses eventos, está tendo prova, está tendo atividade, está tendo um monte de coisa. E aí a gente fica sem saber o que fazer. A ideia ela é fenomenal, mas assim, na minha compreensão, botar dois eventos de grande porte, um próximo ao outro, nós vamos ter dificuldade e pode ser que um dos eventos ele não saia com o resultado esperado. A gente sempre busca priorizar aí, nesse momento, a feira, né? E nós temos a questão da ciência, que a gente também não pode deixar de lado. Mas a gente precisa muito centralizar em um ponto central do que nós possamos ali valorizar. Principalmente quando nós falamos da questão da ciência e tecnologia, que é a nossa base central. Então, assim, sugestão minha, e se for possível, no próximo ano, que seja separado. Uma seja feita no primeiro semestre e a outra no segundo, para que nós tenhamos mais tempo de organizar, porque a terceira série ela está em estágio. Nós estamos tendo muita dificuldade de organizar o estágio desses alunos, bem como nós também estamos dificuldade de distribuir o horário desses alunos que tem pós-médio, que tem Enem, que tem um monte de coisa. E ainda assim, nós temos a questão dos resultados que nós vamos ter que dar, com a questão do Enem e do SAEB. Essas observações, professor, nós fazemos porque nós que estamos aqui na frente, nós somos cobrados pela qualidade e somos cobrados pelo resultado. Mas nós não conseguimos entregar um resultado e uma qualidade quando nós sobrecarregamos os professores. Aí eu gostei, foi fenomenal, a sua fala foi perfeita, a estrutura que o senhor nos apresentou. E isso vai nos direcionar. Mas, tirando a sobrecarga, no resto é tudo ok. Mas, assim, próximo ano, vamos fazer os dois trabalhos separados para que nós possamos fazer com mais eficiência, né? Que senão a gente chega aí, a gente tem aluno que às vezes chega no dia seguinte, na semana seguinte, como a gente diz aqui, chega igual a Olivia Palito, né? Só o talo. Então, para que a gente não sobrecarregue ninguém e os resultados sejam bons, que a gente consiga fazer isso, pelo menos no próximo ano, que no calendário seja pensado isso, porque se vocês olharem o nosso calendário e olharem os nossos horários, principalmente com a terceira série, a gente está meio que aperreado, professor, o negócio aqui está pegando fogo, e a gente está tentando segurar aí para não baixar, mas tenha certeza que nós vamos realizar, entendeu? Vamos realizar com a sua sugestão seria a feira de profissões no primeiro semestre e a feira de ciências no segundo? Isso, ou vice-versa. Então, eu acho que ficaria ao contrário, né? Porque, como, por exemplo, a feira de ciências, a gente já está pensando em outubro, né? Para não ficar muito próximo da Semana Nacional, de vocês terem mais o tempo para realizar, né, as pesquisas, os projetos voltados dentro da temática, né?
Então, seria ideal a feira de ciências Correto, para o perfeito. primeiro, né? E a feira de profissões para o segundo, né? Perfeito, porque aí dá tempo dos alunos se organizarem, dá tempo de nós trabalharmos 2 eventos que vamos ter resultados, porque nós não podemos fazer assim os eventos só por fazer, né? Nós Sim. precisamos ter resultados, e os resultados, eles dão certo quando a gente não gera ali a sobrecarga, e a gente olha assim, o professor do IEMA, diferentemente de outros professores de outras escolas, o professor do IEMA é um profissional que ele vive sobrecarregado, entendeu? Mas só que a gente dá conta, nós damos conta, mas só que é uma sobrecarga muito, muito forte. E eu falo isso a partir do que eu escuto, do que eu vejo, porque na condição de gestor, a gente também não pode esquecer que nós somos professores, e entender que o professor também, ele precisa desse pequeno espaço. E aí a sugestão seria essa. Esse ano, beleza, vai dar certo, mas no próximo nos auxiliem aí fazendo essa divisão. A gente, com certeza, vamos agradecer muito. Por que nós fizemos esse ano, professor? Porque ano passado, os professores já estavam reclamando por ter mais de um mês, né, para realizar 2 eventos, né? Aí o professor já foi o contrário, né, do que você está falando. Então, por isso que esse ano nós resolvemos, né, colocar uma proposta, uma próxima da outra, né, mas isso aqui eu vou passar, né, para a diretoria, né, professor Márcio, né, e também ele irá, com certeza, compartilhar com a diretoria geral a respeito sobre essa sua... concordo também para não ficar sobrecarregado, mas a proposta seria no primeiro semestre ainda ser feira de ciências, né, e no segundo a feira de profissões. Até porque, professor, a Feira de Ciências e Tecnologia, ela é ali a nossa base, né? A tecnologia, nós não podemos fugir, né, disso, e aí nós temos grandes desafios. Nós estávamos olhando aí as metas que nós temos para alcançar, por exemplo, a nossa rede EMA, os nossos resultados do SAEB esse ano, e nem todas as unidades foram bons, a gente vai ter que pensar meios para que, nesse momento, a gente resgate essas metas, esses resultados. A feira, ela ajuda muito, principalmente se ela for separada, porque o aluno ele vai pesquisar, ele vai ler, ele vai ter uma estrutura boa. Agora, quando é assim, uma próxima da outra, a gente já tem. Sem falar que aqui também nós temos os nossos, não sei das outras unidades, mas aqui os nossos alunos, eles participam de praticamente todas as Olimpíadas que é possível. Então, assim, o nosso aluno aqui, ele não para. Já coloquei aqui a sua observação, obrigado. Tem a professora Genivalda. Boa tarde a todos. Eu sou gestora pedagógica do IP de Brejo. Professor Alexandre, eu gostaria de saber quais são as orientações para os IPs que estão funcionando remotamente. É o caso do nosso IP, que está totalmente virtual. Então, eu tenho um material aqui que eu tinha até separado aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar novamente aqui a tela aqui. Aqui, em relação à feira de profissões, vocês conseguem ver minha tela, né? Deixa eu ver aqui. Certo, vou botar aqui, então. Em relação à feira de profissões em formato remoto, né, nós preparamos um pequeno material aqui, é só orientativo também, né, mas existe a possibilidade de formato remoto, mas não na mesma perspectiva da feira de profissões em relação ao formato presencial, né. O que a gente está colocando aqui, né, como sugestões, né, para a feira no formato remoto, seria sala, né, um ambiente virtual, né, que a gente estava colocando como proposta, poderia ocorrer apenas pelo um turno, né, que seria uma manhã, né, ou uma tarde, né, de modo que esses nossos estudantes, né, pudessem estar
o estudante e professor está participando, né? Seria uma sala principal de transmissão, né? Destinada à abertura institucional, apresentação do tema, palestras, né? Mesas redondas, né? Participação de mulheres das áreas científica, tecnológica, interação, e ter um momento pelo chat, né? As salas virtual por curso ou eixo tecnológico, né? E tem essa possibilidade, seriam conduzidas por estudantes e professores para apresentar os cursos, a matriz formativa, os projetos, experiências, possibilidade de atuação e responder a perguntas, né, aos participantes, né? Uma mostra virtual dos projetos, né, que seria organizada com vídeos curtos, né, apresentando os cursos, pôsteres digitais, algo referente também a um podcast, né, apresentações ou demonstrações ao vivo, né, e um espaço do projeto de vida UMIO, né, que seria um espaço voltado à inscrição, aos cursos da plataforma, os relatos dos estudantes, das oficinas virtuais, com questionário de interesses profissionais e divulgação de oportunidades, né. Teria também um espaço para mulheres, né, que inspiram, pegando no mesmo formato do presencial, para estar dando pequenas palestras, né, para os estudantes que estiverem visitando, né, o ambiente virtual. Eu tinha colocado aqui 2 turnos, manhã e tarde, mas só que aqui vai ficar flexível para as unidades, né, participar pelo menos de um turno, né, em relação à feira de profissões, ou pela manhã ou pela tarde, né. Então, aqui também está esse material em relação à organização, né, que é um pouco parecido com o que está lá naquela apresentação em relação, do PowerPoint, né, em relação à mobilização do público, né, alternativa para localidades, transporte e internet, né, e o formato seria basicamente esse. Esse material aqui eu vou estar disponibilizando, né, para os professores coordenadores em INPOX, e aí eles podem estar passando para vocês, né. Deixa eu ver, vou tirar aqui. Então, em relação a essa situação dos remotos, né, a gente só pode participar, né, ou ter essa participação nesse formato, tá? Então, lembrando que as salas virtuais, elas têm um limite, né, um quantitativo também de pessoas, né, que podem acessar, mas existem outros também meios que podem acessar até mais de 100 pessoas. Então, a questão é procurar qual meio, nesse caso, Meet, outra plataforma para a gente estar usando, né? Então, de forma remota, nós sugerimos, né, recomendamos que pelo menos um turno tenha esse momento de convivência com os estudantes, os visitantes, né, visitantes que eu vou falar nesse caso, por via remoto, né, das unidades que vocês podem estar levando esse convite para as unidades. Tem alguém aqui? Tem mais alguém aqui? É a Adriana. Adriana. Oi, boa tarde, professores e professoras. Sou o professor Alisson, daqui do IPA-Xixá, né? Escutando, né, a fala do professor Gilberto, aqui também a gente compartilha esse mesmo sentimento, né? Que, de fato, ficou muito sobrecarregado para a gente aqui, num dia fazer a feira de ciências e no outro a feira de profissões. E tirando como exemplo do ano passado, salvo engano, a feira de ciências foi no final do primeiro semestre, por meados de julho, acho que foi mais ou menos isso, não me recordo bem agora a data, e a feira de profissões foi na metade do segundo semestre, acho que por volta de outubro, foi mais ou menos assim, né? E ano passado a gente conseguiu trabalhar muito bem nessas duas feiras aqui na unidade, né? E outro ponto também que a gente estava questionando em relação
ao cronograma, né? Na semana passada que saiu o edital da Feira de Ciências, e o período das inscrições começou ontem, dia 24, e só vai até agora o dia 31, né? Então, o curto tempo que a gente tem para se organizar, né, com toda a unidade, com todos os projetos, né? Tem professores que estão chegando agora na unidade e também querem estar participando desses momentos, não tem nenhum projeto em andamento, né, com alguns alunos, e fica complicado da gente estar participando efetivamente de todas essas atividades. Fora também todas as outras que acontecem, as Olimpíadas, MacBio, né, entre outras atividades. Então, esse período do edital ficou muito curto para que a gente se organizasse, né, dentro das unidades. Professor, a gente entende em relação a esse prazo, o professor Adriano, e a coordenação de pesquisa, né, fez, né, com uma certa antecedência a estrutura do projeto, né, mas só que nós fomos tendo algumas mudanças, né, institucionais, que aí houve essa questão de se apropriar do que estava ocorrendo, né, então nós tivemos esse pequeno atraso, né, em virtude dessas alterações, né, mas vou conversar com a gestão, né, para estar colocando todas essas questões, né, uma forma do edital, né, por exemplo, ano que vem ele só vai mudar a temática, então a estrutura vai ser a mesma, então nós não vamos ter mais essa dificuldade de elaborar um outro edital, ele vai seguir as mesmas orientações, o que ficar de alterações são pequenas coisas. O projeto também, a estrutura do projeto da Feira de Profissões, né, ele já está montado, e também nós vamos apenas ficar trabalhando na questão da temática. Então, esses documentos, eles estão estruturados. Em relação, por exemplo, à feira, né, de ciências, né, dentro da plataforma, agora, dentro do Ibutumi, né, já está disponível para o processo de inscrição. Então, ano que vem também nós não vamos ter mais esse problema, como a gente colocou de início, nós estamos tentando, né, padronizar tanto a feira de profissões, né, quanto a feira de ciências, de modo que ela siga um fluxo, né, contínuo, sem ter muitas interferências em relação aos seus prazos, até mesmo para questão da divulgação desses documentos. A feira por exemplo, tanto a feira de profissões e a feira de ciências, como vai estar sempre alinhado à temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, todo início de ano sai a temática da Semana Nacional. Então, por exemplo, fevereiro, né, todas as unidades já sabem que ano passado foi cultura oceânica, logo bem no começo do ano saiu. Então, gente, a temática é essa daqui que nós vamos trabalhar, a gente só vai aguardar as orientações da DAP, né, da diretoria, mas nós já sabemos a temática, vai ser ciência delas, né, os coordenadores NPOCs, né, professores coordenadores NPOCs, em relação ao tema da Semana Nacional, né, eles já sabiam há muito tempo, e a gente sempre falando que desde da primeira edição da Feira de Ciências vem alinhado a temática da Semana Nacional, e que esse ano a Feira de Profissões também viria alinhado a essa temática. Então, professores gestores, professores coordenadores de eixo, todo início de ano, essa temática, ela é liberada, ela é apresentada, né, pelo governo federal, né, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que disponibiliza essa temática para o evento que vai ocorrer em outubro. Então, direcionem, né, já nessa visão, os trabalhos, né, da unidade direcionada para essa temática. Como eu falei, o edital já está pronto, o próximo só vai entrar a questão dos eixos, que a gente vai estar sempre alinhando, né, porque lá, como muda a temática, a gente muda também a questão
dos possíveis temas, né, que vocês possam estar pesquisando, né, dentro da proposta da Feira de Profissões, da Feira de Ciências, e colocando dentro também da Feira de Profissões, tá? Então, vou colocar assim também essa observação, tá, professor, para estar alinhando com a diretoria. Certo. Tem mais algum professor? Vanessa? Boa tarde a todos. Eu sou professora e coordenadora do eixo de saúde do IP Santa Helena. E a nossa questão, a nossa dúvida aqui é em relação à aba de inscrição que está aparecendo lá no Ibutumi. Terá alguma informação sobre essa Feira das Profissões? Porque até o momento a gente havia sido informado que seria os dois que a Feira de Ciências estaria incluso na Feira das Profissões. E pelo projeto que o senhor apresentou, está parecendo justamente isso. Porém, eu estou escutando os colegas falando em 2 dias, né, de acordo com o nosso calendário acadêmico. Aí a gente está aqui em dúvida. E aí, a gente vai ter que realmente desenvolver 17 Feira de Ciências e 18 Feira de Profissões, ou um está incluso no outro? Porque até o momento ainda não foi repassado para a gente como que a gente vai fazer esse processo de inscrição no Ibutumi. Tá. Na verdade, em relação ao processo de inscrição do Ibutumi, é só para a Feira de Profissões. O que nós trabalhamos, né? Aquele formulário que tem lá era o mesmo formulário que estava do Forms, né? É bem simples, né? São as mesmas perguntas que nós iríamos colocar no link de um Forms, né? Mas a gente decidiu colocar dentro do Ibutumi. Colocar o nome, quem que vai, nesse caso, inscrever os projetos lá, dentro são os professores orientadores, né, que os projetos vão ser por sala, né, então podem ter 2 ou mais projetos. O professor orientador vai escrever os alunos, vai ter também os co-orientadores, né, que vão auxiliar os professores, né, e lá vocês vão anexar um resumo do trabalho. Esse resumo do trabalho, na verdade, como sempre ocorreu dentro da proposta da Feira de Ciência, é para servir como um banco de dados, né, institucional, para a gente ter acompanhamento dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos dentro das unidades, né? Então, é um formulário bem simples, tá? Eu creio que não deva ter uma formação para preencher esses dados. Os dados são poucas informações, que são colocadas dentro desse formulário, e são 2 eventos, tá? Então, um 17, outro 18. Então, 18 vai ser a Feira de Profissões, e dia 17 seria a Feira de Ciências, tá? Aí, por isso que eu estou colocando, e aí até o professor de Açailândia, né, colocou que ele está colocando como sugestão de dividir as unidades, um quantitativo de estudantes, né? Por exemplo, para a Feira de Profissões, a gente pode estar aproveitando estudantes do 2º e do 3º ano, né, mesclando. Para a Feira de Ciências, né, nós vamos aproveitar aqui os estudantes do 1º e do 2º ano, né, para estar dentro da proposta da Feira de Ciências. Então, pode ocorrer mesclar, né, as séries, né, para facilitar e não movimentar toda a unidade só em um evento e depois toda a unidade só em um outro evento. Pois não, João Vitor? Boa tarde, tudo bom? Está conseguindo me escutar? Estou ouvindo.
Sou o professor João Vitor, coordenador dos cursos do IEMA Maria Mônica Vale. Os nossos estudantes, eles querem participar 100% tanto da feira de ciência. Então, eles podem ter essa participação nos dois, né? Tranquilo. Aí, como nós colocamos, vai muito também da questão da realidade de cada IP, né, e também das condições que as unidades estão. Por exemplo, nós temos algumas que estão presencial e outras que também estão remoto. Então, nós vamos ter que nos adequar, né, a essas circunstâncias, a algumas dessas condições. O que está só Vargem Grande. Vargem Grande. Não dá para... Vargem Grande aqui, só tá? Boa tarde. Aqui é o José Nilson, aqui, coordenador da MIPOG aqui em Vargem Grande. Eu entendi da seguinte forma, até gostei do novo modelo, porque a intenção da Feira das Profissões é mostrar para os alunos do 9º ano a estrutura do IEMA, os cursos técnicos que tem. Aí eu imagino funcionando aqui da seguinte forma: os professores nos laboratórios, com um conjunto de alunos, mostrando o funcionamento de pequenas experiências, esses alunos do 9º ano, apresentações dos cursos que tem aqui, cada um do seu eixo, focando, levando alunos para apresentar os laboratórios, especialmente as meninas, também as professoras falarem sobre os cursos técnicos, experiências. Achei uma coisa simples de se organizar, e também não precisaria mobilizar toda a escola para essa primeira parte. A feira de ciências, aí sim daria para ter uma ampla, com todos os outros professores, né? Apresentando projetos, banners, estudando, elaborando um projeto, já pensando nesse mesmo projeto para a Semana de Ciências, aproveitando aquela circunstância. Então, eu vejo que ficou 3 coelhos numa caixa dada só. Eu, sinceramente, gostei do modelo. Facilitou muito. Certo, professor. Ivanete. Boa tarde. Consegue me ouvir, professor? Boa tarde a todos. Boa tarde. Sou professora Ivanete, professora de eixo do IP Mário Martins Meireles. E aqui a gente tem esse mesmo questionamento. 2 projetos muito próximos. E a gente está com uma ideia, não sei se vai acontecer, mas é uma ideia assim, a gente dividir a equipe, a base técnica, junto com os professores de projeto de vida para a feira de profissões, e a outra parte da equipe fica com a feira de ciências, porque como dia 17 e 18, não dá para fazer um projeto só, incluir a feira de ciências na feira de profissões e fazer tudo em um dia só. Então, já que em 2 dias, eu gostaria de saber se há essa possibilidade, ou fica a critério de cada IP, se a gente pode fazer desta forma. Tem uma unidade que dividiu, colocou o BNCC com a feira de ciência e a base técnica com a feira de profissões. Então, acho que para a gente também deve funcionar, e vamos, com certeza iremos fazer, belíssimos os 2 projetos. Então, já teve uma unidade que já me informou sobre essa divisão, né? A BNCC ficaria com a feira de ciências e a base técnica ficaria com a feira de profissões. Fica a critério, na verdade, né, de cada IP. Tá bom, muito obrigada. Luzimar? Olá, boa tarde. Aqui nós estamos, eu, Luzimar, a gestora pedagógica, juntamente com os professores da base técnica. Veja bem, nós pensamos aqui assim também. Pensamos no primeiro dia 17, de envolvermos os professores da BNCC. É evidente que com
os tutores também. Bem, e na dia 18, nós fazemos com a base técnica. Acreditamos que é uma possibilidade que vai dar certo, porque a gente divide cada sala de aula em duas situações. Uma situação para pensar a feira de ciência e a outra situação para pensar o dia posterior. E eles estão também se ajudando. Por exemplo, os que pensam a feira de profissões nos auxiliam na ornamentação, na organização do dia da feira de ciência. E no dia da feira das profissões, o dia posterior, os que estavam envolvidos com a feira de ciência nos ajudarão no acolhimento também, na organização, para que tudo saia bem. Esse é o nosso pensamento. Muito bem, professora. Como nós falamos, né, de início, vai ter essa necessidade desses ajustes, né, e essa é uma possibilidade, né, da gente estar mesclando a BNCC, né, com a base técnica, né, juntando, né, um trabalho colaborativo, que é muito importante, né, dentro das unidades, que entre a BNCC, né, os professores da BNCC e os professores da base técnica. Exato. A gente, inclusive, ficou aqui comentando, eu com os colegas, os nossos ECEs, dizendo dessa situação da escola que ainda está no sentido remoto. Aí pensamos que nós aqui, que estamos presencial, de alguma forma é mais fácil para a gente. Sim. E eles também, a gente inclusive pensou que ele é uma ideia, né? Nós não estamos aqui para dizer que sabemos, mas que podemos colaborar, isso é fato. Então, se a escola quisesse ir às escolas de 9º ano, seria... Esse daí também pode ser, né, a questão de uma logística, né, de um espaço, solicitar um espaço dentro do município, né, para ter esse momento, né, de apresentação dos cursos, né, que seria muito importante, né. A gente falou porque a gente tem a experiência das escolas em tempo integral que fazem esse processo, né, que vão às escolas de 9º ano, apresentam os cursos, apresentam toda a beleza que o IEMA tem. Pode ocorrer de ter essa interlocução, né, entre 2 ou 3 unidades, né, uma unidade, e passar esse momento com essas escolas, né, assim, priorizar uma unidade que tenha um público grande, né, de alunos, né, para ter esse momento, né, eu acho que seria muito, muito bom, é uma boa ideia também, professora. Nós agradecemos, eu e os colegas aqui, agradecemos, eu quero até que eles se mostrem, por favor, para que vejam os coordenadores que nós temos. É porque espelhamos aqui na parede para a gente ficar... Nosso coordenador do eixo Gestão e Negócio, professor Joelson, né? Prazer, professor. Acrescentando ao que a professora acabou de mencionar aqui, eu endosso as observações do professor Gilberto, viu? Boa tarde, aqui é o professor Luiz, do eixo de recursos naturais, aqui do IP também. E nós concordamos também, estávamos debatendo aqui, concordamos também com os nossos posicionamentos e acreditamos que seja talvez uma estratégia, né? A gente conseguir captar alunos para trazer para as unidades. Nós agradecemos pela oportunidade e dizemos que fácil não é para nenhum de nós. Realmente os IPs trabalham muito, essa ideia de que o IEMA não para é fato, mas nós estamos aqui e vamos fazer, vamos sim, vai dar certo. Vai sim, professora. Alexandre, só desculpa aí pela pergunta, mas quando a professora Luna Cardoso coloca que no dia 17 vai ter uma avaliação SAEB, foi respondido? Oi? Foi, a conexão caiu. Conseguiu? Oi, Luiz. Tá me ouvindo agora? Tô. A Luma Cardoso disse que dia 17/9 tem a avaliação SAEB. Foi respondido para ela? Não. Aqui tá no chat, tá? Eu tô com o calendário de referência aqui na mão,
E eu passei agora lá na coordenação de avaliação, eles me disseram que não tem nenhuma avaliação no dia 17, né? E segundo o nosso calendário aqui, no dia 17 de 18 de agosto, tem só as feiras das profissões. Vai ter alguma coisa no dia 21, que é o encerramento. Aí a professora Luma, essa avaliação que você se refere é uma avaliação externa ou uma avaliação interna? Eles disseram que eles não têm conhecimento. Ah, eu acho que a professora não está mais online. Era isso, Alexandre. Tá ok. Oi, pessoal. Boa tarde. Só um minutinho, só para essa avaliação da avaliação, ela foi reprogramada para os dias 10 e 11, está no grupo da CAIP. 10 e 11 de setembro. Seria um simulado para o EMA, essa? Avalia Saeb, sim, avalia Saeb. Dias 10 e 11 foi reprogramado. Teve reprogramação, eles disseram também lá. Sim, está no grupo da CAIP. Eles fizeram um reagendamento ainda no início de agosto. No dia 10, não, 4 de agosto, estou vendo aqui a mensagem, foi reprogramado para o dia 10, viu, professor? 10 e 11. É certo, professora Luma, foi reprogramado, viu? Obrigado, professor. Quem mais aí? Tem dúvida? Boa tarde. Boa tarde, professora Simone. Professor Alexandre, é porque eu estou aqui com o projeto na mão, e aqui no cronograma só diz assim, que no dia de 8 a 17, a organização dos espaços para exposição, aí no dia 18 tem realização da Feira das Profissões do IEMA, Ciência e Tecnologia. Aí, pelo que eu entendi, são 2 eventos, no dia 17 e 18, né? 18, o edital foi lançado, né? Está lá no site do IEMA, o edital da Feira de Profissões. Esse edital da Feira de Profissões tem todas as orientações de como que vai ser o processo. Lá tem já... Eu estou aqui com ele impresso, com o... Isso. Projeto. Aí ele está aí para o dia 17, né? As inscrições, que a gente está colocando como inscrição, como eu falei, que mais um sentido da gente estar formando um banco de dados dos projetos que estão sendo elaborados ou trabalhados dentro das unidades, dos trabalhos, via Ibutumi. Aí lá dentro da aba do Ibutumi, agora, quando você entra, já tem lá inscrições, terceira-feira de profissões. E até quando para se inscrever no Ibutumi? Lá, agora eu teria que ver aqui, que eu não estou com ele aberto. Deixa eu ver aqui. E Alexandre, ela está falando da Feira das Profissões, lá no Ibutumi, a Feira de Ciências. Não, lá no Ibutumi, Feira de Profissões, só sobre, no Ibutumi, lá na feira, é só sobre a Feira de Ciências. Na Feira de Profissões não tem inscrição, tá? Entendi. Não tem, ali é só sobre a Feira de Ciências. Ano passado nós fizemos da mesma forma, da Feira de Ciências, só que nós estávamos colocando dentro de um Forms, né? Aí nós conversamos com o pessoal da TI, a TI sugeriu que ficasse melhor dentro do sistema, né? Do Ibutumi. Aí lá nós vamos ter também todos esses acessos, da mesma forma que nós tínhamos dentro do formulário, né? É o dia 31, não é? Para colocar lá a inscrição da Feira de Ciências. Isso? Deixa eu ver aqui, eu tenho que olhar aqui, para eu ver aqui, pessoal. IEMA, que são muitos... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver no calendário lá. Edital, Feira de Ciências. Aí, lá dentro do Ibutumi, só vai ficar mudando o nome depois, ano que vem, só a temática. Deixa eu ver, período, estima, realização da feira, até dia 31. De início, lá, vocês só vão estar colocando, né, um resumo
tá? Não tem nada já pronto. Aí vocês podem estar trabalhando com a parte de prototipagem, né? Também direcionando já os trabalhos. Porque o que acontece? Boa parte desses trabalhos que foram apresentados na Feira de Ciências, vocês ainda vão melhorar ele lá para outubro, né? Que vem ser a feira desculpa, a SNCT. Né? Então, vão ter um tempo bem maior para organizar os trabalhos que vocês vão estar desenvolvendo, né, para apresentar na SNCT. Mais alguma dúvida? Gente, rapidinho aqui, só um minutinho. Então, professores, tem mais alguma dúvida? Então, se não tiver mais questionamentos, né, gente, a gente pode, então, estar encerrando, né, esse momento aqui de conversa, né, que nós tivemos mais para alinhamento, né, dessas duas ações. Assim, qualquer dúvida, tá, a coordenação de pesquisa e inovação, né, o modelo também, né, com o professor Gerson, vocês podem estar entrando em contato conosco, eu deixei o meu contato no projeto, né, e a gente agradece, assim, a colaboração, né, e a participação de todos aqui. A gente pode deixar só um momento para tirar uma foto, né, para deixar esse registro aqui dessa reunião. Luiz? Mas a gente só pede que vocês abram as câmeras aí para ver o rosto lindo de todos vocês. E Luiz? Deixa eu ver aqui o Luiz. E Luiz, faz aí o nosso registro, né? Foi, Luiz? Então, como eu falei inicialmente, né, está sendo gravado, né? Foi, Luiz? Foi, Luiz? Está desligado o teu microfone. Eu vou fazer aqui, Alexandre. Alexandre, a frequência.
Eu vou estar disponibilizando, professora. A gente vai estar disponibilizando essa frequência já já. A gente vai estar passando para vocês. Aí, professora Jesus. Então, gente, a gente agradece novamente, né, todos vocês, tá? Tenham um bom final de tarde, tá? Fiquem todos com Deus. Alexandre, como nós tivemos alguns probleminhas de gesto não poderem entrar, né, e os professores, a gente resolveu não colocar a frequência. Tá. Mas o link, o vídeo vai estar disponível. Está disponível, e o slide. A gente vai estar passando todo esse material aqui para vocês. Tchau, tchau.